Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo. Nós estamos falando com vocês na segunda-feira da semana da Copa do Mundo. Na quinta-feira tem México e África do Sul abrindo os trabalhos para a Copa de 2026. Todas as seleções estão aí fazendo amistosos, está todo mundo exagerando na reação a amistosos, né? Espanha empatou com o Iraque, meu Deus, que desastre. E nessas o Brasil também tem jogado, ganhou do Egito no último sábado e infelizmente perdeu um dos seus potenciais titulares. Vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira, sobre o corte do Wesley, o convocado para o seu lugar, o meia Ederson, e dar mais um girozinho por notícias aí que vão pingando nessa semana de estreia de Copa do Mundo. Felipe Lobo, finalmente chegou. Salve, Bonsa, salve todos os nossos amigos. A sua câmera está desligada, viu, Bonsa? Não sei se não está funcionando mas semana de Copa, né? Estamos finalmente a dias da estreia. A gente vai fazer uma programação aqui durante essa Copa do Mundo. A gente vai manter os podcasts aí nos mesmos dias, mas vai ter mais edições da newsletter, então se preparem. Se vocês ainda não assinam a newsletter, já se preparem, assinem a newsletter, porque a gente vai fazer mais conteúdos aí, né? Na nossa newsletter a partir da quinta-feira, quando começar de fato a Copa do Mundo. E agora, né, bom, você tava falando do início da Copa, e a sensação é que os amistosos, todo mundo tá meio que esperando a Copa, né? Ninguém quer correr muito, se esforçar muito. E com razão, né? Porque, enfim, é uma das coisas que a gente colocou aí como destaque. O Wesley foi cortado há dias da estreia da Copa e ninguém quer se machucar, né? A essa altura tá muito claro que é um perigo mesmo. E então a gente viu nos amistosos todo mundo, especialmente no segundo tempo, né, dos jogos, os times tirando um pouco o pé. Ninguém quer correr um risco à toa, né? E acho que é natural, é meio que um treino, né? Para a Copa, não é exatamente um grande teste. Não dá para tirar grandes conclusões, principalmente desses jogos, né? São últimos ajustes, né, das seleções, um testezinho aqui, um testezinho ali. Acho que no caso do Brasil até é mais importante, porque o técnico da seleção brasileira teve pouco tempo, né? Então não pode chutar esses jogos só para ritmo de jogo, para um pouquinho de entrosamento. Tem que dar um desenvolvimento ali no trabalho. Até também trocou bastante para o segundo tempo, né, o Ancelotti, mas acho que é mais importante para o Brasil nesse sentido. E o custo acabou sendo o Wesley. Vamos começar falando sobre esse corte. O Brasil, com todo mundo saudável, tinha problemas na posição, né? Com o Militão machucado, que era um potencial lateral direito, desses zagueiros que fazem lateral direita, ou jogadores mais defensivos na lateral direita, ele é o melhor, e ele já não estava na Copa do Mundo. E aí o Ancelotti vai para a Copa com essa posição sendo a mais, não sei se é mais contestada, mas uma das que parecia mais frágeis, né? Você tinha o Wesley como único lateral mais ofensivo, né? O Danilo, que foi lateral a vida inteira, mas tem funções mais defensivas, tem jogado de zagueiro no Flamengo, e o Ibanez ali como um híbrido de lateral e zagueiro. Então, assim, das posições em que poderia ter um corte, talvez fosse a pior, né? E foi... Talvez fosse o jogador... Não exatamente assim, perde o Vinícius Júnior, ia ser meio complicado, né? Um Rafinha, um Bruno Guimarães, mas pensando na posição, né? O Wesley era o jogador que basicamente não tinha substituto ali dentro do grupo e talvez até fora. E é isso que o Brasil perde com
o Wesley. E aí o Ancelotti, em vez de trazer outro lateral direito, opta por trazer mais um meia, né? O Ederson, ainda da Atalanta, mas provavelmente do Manchester United em breve, chega para compor o meio-campo. O que você achou? Primeiro, o que o Wesley faz falta para o Brasil, né? O quanto ele vai fazer falta para o Brasil? E o que você achou do substituto dele? Então, eu acho que faz falta para o Brasil, porque é um lateral de uma característica muito específica, né? E que era usado, inclusive, muito ofensivamente, né? Para criar ali uma força de ataque pelo lado direito. Então, acho que ele faz falta ter no grupo, embora eu já achasse que ele poderia não ser titular na Copa, justamente porque o fato de ele ser um jogador muito ofensivo meio que criava uma redundância no lado direito do ataque, que virou um problema, por exemplo, para o Luiz Henrique em alguns momentos. Se a gente lembrar os jogos que o Luiz Henrique foi bem, os jogos sem um lateral como Wesley foram melhores, né? Porque ele tinha mais esse campo para percorrer. Mas eu acho que faz falta. Eu entendo, mas eu entendo a convocação do Ederson, porque a gente já especulava se não precisava de um outro volante, um outro meio-campista, e o que me surpreende, na verdade, é a escolha do Ederson especificamente. Não porque eu não acho que ele mereça, que eu acho que ele é uma ótima escolha, inclusive, porque ele é um jogador muito versátil, né? Ele pode fazer várias funções de meio campo, desde ser um primeiro volante, que não é a melhor função dele, um segundo volante, um volante ali na posição do Bruno Guimarães, que é onde ele rende melhor, e até jogar aberto, se precisar de um jogador aberto para fazer marcação, ele já fez isso na Atalanta também. E até já jogou de ala na Atalanta, que eu não acho que é uma opção viável no sistema do Brasil, né? É muito diferente a função. E ele não é um ala mesmo, de fato, né? Ele só atua nessa posição muito eventualmente. Eu acho que ele chega para compor meio campo mesmo. Era uma coisa que muita gente achava que precisava de ter mais jogadores de meio campo, mais opções de meio campo. As pessoas falam muito sobre mudança de sistema. Eu acho que a mudança é mais de função do que de sistema, né? Porque, na verdade, o 4-2-4 não era 4-2-4, a gente já falou várias vezes aqui que, na prática, meio já era um 4-3-3 ou um 4-2-3-1, né? Não era... vendo em campo, não era um 4-2-4, né? Não era 4 caras alinhados na frente ou 4 caras que não marcavam ninguém, enfim. Na recomposição sempre foi assim um pouco, né? E vamos lembrar que esse é um tipo de discussão que acontece muito. Em 2006, a gente publicou na última sexta-feira na newsletter sobre a Copa de 2006 e como aquele time foi meio um time de videogame, né? Ele não existiu de fato. Ele jogou um jogo das eliminatórias, aquela formação que foi a campo do Brasil na Copa, na estreia, né? Tinha jogado uma vez junta só. Na verdade, 2 jogos antes da Copa, ali, aqueles amistosos, esses amistosos que a gente está falando que não vale nada, e uma delas foi com uma seleção local, enfim, aquelas coisas que tem zero valor, uma seleção local da Suíça, de uma região, enfim. É um treino, né? Então, nem sei se conta como jogo. Teve um jogo de eliminatória que jogou esse time, o Quadrado Mágico. Mas aquela Copa de 2006 tinha muita gente falando que o futebol virou defensivo, retranca e não sei o que. Todo mundo joga com um atacante só. Um atacante só era porque a gente estava vendo o nascimento, pelo menos a do 4-2-3-1, né? Do 4-2-3-1. Quase todos os times. Aquela foi a seleção aquela foi a Copa do 4-2-3-1, né? Foi a Copa do 4-2-3-1. Eu lembro. A Itália, né? A Itália, eu lembro que as pessoas, né, viam como defensiva, porque era 4-5-1, mas era um 4-2-3-1 também, né? Eu lembro até que teve aquela conferência de futebol, agora eu esqueci, no dia seguinte, pouco depois da Copa do Mundo, e aí acho que o Parreira foi lá, né, e começou a falar, tipo, se eu explicar todos os 4-2-3-1 de todas as seleções, sei lá. É uma das lembranças que eu tenho como adolescente daquela Copa. Eu lembro que teve isso e as pessoas... Se você sabia disso, por que não fez no Brasil, né? Enfim, pois é. Se essa era uma tendência.
que era uma das coisas que se pedia muito, enfim. Eu acho que agora esse negócio do 4-2-4 é um pouco isso. As pessoas falam do 4-2-4, mas na prática não é exatamente isso. Eu entendo que exista a preocupação, mas se a gente pensar no 4-4-2 inglês, digamos, né, que tinha aqueles dois wingers, né, os pontas que fechavam o meio, também tem essa preocupação, né? A questão é que esses caras precisam ter funções defensivas, e a gente está acostumado, em alguns casos, os times que jogam com 3 atacantes e tal, esses caras terem função defensiva muito pequena, né? Ou quase nula. E não dá para ser isso nesse nível de futebol, enfim, a gente sempre fala disso. Por isso tudo, eu acho que o Ederson é bom porque ele faz várias dessas funções e eu acho que seja quem for que for jogar, né, no time titular do Ancelotti, que ele falou que já tem o time titular, né? Que ele sabe qual time que vai entrar em campo e imagino que ele saiba mesmo. E não acho que vai ser muito diferente do que a gente já viu até agora. Não parece muito lógico, né? Que ele faça uma mudança na abertura da Copa, né? No primeiro jogo da Copa. Mas assim, eu entendo que as pessoas estão muito preocupadas com a questão do lateral e tal. Os laterais da lista de 55 não me convenciam muito também, o Vitinho e o Paulo Henrique. Então, eu acho que ele pensou um pouco nisso. A ideia sempre foi ter um lateral ali que pudesse fazer uma função defensiva. O Wesley era uma alternativa ofensiva diferente, mas a gente sabe que tanto o Danilo quanto o Ibañez podem ser laterais mais defensivos, e eu sou do time que achava já que ele podia atuar com zagueiros nas 4 posições da defesa, mesmo que fosse improvisado. A gente já viu isso, e parece uma coisa meio... a gente se acostumou tão mal no Brasil de ter jogadores em várias posições, que a gente esquece que isso acontece o tempo todo, né? A França, a badaladíssima França, joga com Koundé muitas vezes de lateral. Tudo bem, ele joga assim no Barcelona também, mas ele é um zagueiro, né? Ele é um cara muito mais defensivo Foi que ofensivo. campeã com o Pavard, né? Foi campeão com o Pavard, que era, embora tenha feito aquele golaço que ficou famoso e tal, mas ele é um zagueiro, né? A Alemanha campeã do mundo foi de 2014, jogava com Rovedes de lateral esquerdo. Quer dizer, um cara que não passava do meio campo. Então, assim, é meio natural, ninguém tem 11 e fora que, assim, você tem que saber, ninguém tem 11 craques, mas você tem que saber o que você quer do jogador, né? Porque o Rovedes jogava justamente porque tinha jogadores para atuar pelos lados do campo que eram importantes ali, que não precisava do lateral passando, né? A gente tem uma visão que todos os nossos laterais tem que ser o Cafu e o Roberto Carlos. E não vai ser, né? Só lembrar, hoje em dia, a gente viu recentemente, quando tinha um Marcelo na esquerda, você tinha que ter várias compensações, porque ele é um cara muito bom no ataque, mas gerava um desequilíbrio ali que precisava corrigir. Enfim. Então, eu não acho que isso é um problema estrutural, assim, eu não fico preocupado com o corte de uma maneira, meu Deus, não temos mais laterais e tal. Eu acho que eu acho que é isso que ele viu também, né? O Danilo jogou ali, eu acho que fez um bom jogo, assim. De novo, o amistoso não quer dizer nada, mas para fazer a função que ele precisa fazer ali, ele fez. Então, não acho que é um grande problema, não. Eu entendo a preocupação com a posição, eu só não sei qual que é a solução, exceto naturalizar uma galera, porque não tem, né, lateral direito. Não trouxe lateral direito, corrigiu um erro com a convocação. Quem vocês queriam que ele convocasse para lateral direita? Eu concordo com você, nem o Vitinho e nem o Paulo Henrique, que são os dois nomes da pré-lista, me convencem que eles têm nível para jogar na Copa do Mundo, até como titular, se possível, né? Porque são ali jogadores mais da posição, um perfil mais ofensivo do que um Ibañez ou um Danilo. Então eu não acho que era a solução para isso, né? E aí eu não acho nem que eu corrigi um erro. Ele falou: bom, eu não tenho lateral direito mesmo, então eu vou trazer mais um meia, que é o setor que ficou um pouquinho mais descoberto na convocação. Acho que talvez tenha passado um pouco batido, mas assim, são 4 desfalques muito importantes agora que o Brasil tem para a Copa do Mundo, né? Não sei quantas seleções de alto nível tem tantos, mas se você considera Estevão, Rodrigo,
Militão e agora o Wesley, todos com potencial de serem titulares, né? Talvez os Pelo titulares, porque menos os dois 3, são... né? Pelo menos 3 É, titulares. pelo menos 3 Porque titulares. Militão Acho que ou podia Wesley jogaria um dos dois, jogaria um dos provavelmente, né? dois. O Mas Rodrigo os até outros, poderia jogar né? poderia jogar por dentro ou pela direita, ou você tem o Estevão também, que poderia também jogar. Então, tipo, não sei se jogaria o Rodrigo, o Estevão, o Rafinha e o Vinícius também. Pode ser que sim, né? Poderia ser que sim. É, O Rodrigo já fez falso 9 com o Ancelotti, o Rafinha pode jogar por dentro, tipo, eu pode imagino que ser, ele mas jogasse no lugar do Cunha. Se o Rodrigo tivesse disponível, provavelmente seria também ele que já faria poderia essa. jogar. Eu acho, né? É, então, assim, são desfalques bem bem significativos, né? Para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, todos eles ali mais pelo lado direito do campo, né? Principalmente o Estevão e os outros dois. Mas é o que o Brasil tem, não tem muito o que fugir, assim. A gente não tem laterais direitos excelentes voando que o Ancelotti deixou de convocar. Uma outra opção seria o Wanderson, que nem entrou na pré-lista, né? Porque estava machucado, machucou acho que em março. Então não tinha exatamente muita opção. E aí ele foi com o Ederson, que acho interessante para o meio-campo. Acho que também é um cara que gosto da convocação dele, né? Parecia que o Andrei Santos estava um pouquinho à frente, mas acabou não sendo convocado nesse momento que ele pediu mais um jogador. Não consigo ver também o Ederson jogando como lateral direito, mas talvez se as coisas derem bem errado e o Ancelotti assim, revolucionar a tática, entrar com 3 zagueiros e botar de ala, mas aí é muito em cima da hora para fazer isso, né? E tirar da cartola, sei lá, para terceira rodada um esquema com 3 zagueiros. Então, imagino que é mais para rotação ali mesmo do meio-campo e em que é isso, né? É a função a questão, né? Na questão não é você jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, que seja, sei lá. Mas você tem, em vez do Matheus Cunha, que é um jogador mais ofensivo e mais direto, você tem o Paquetá, que trabalha um pouco mais a bola. É só essa a diferença. E talvez, beleza, pode ser que isso torne o time mais equilibrado. Pode ser. Você perde em algumas outras coisas, né? Você perde um pouquinho em pegada, um pouco em transição, um pouco em ser mais objetivo quando recupera a bola. E aí é uma questão de encontrar o ponto de equilíbrio certo, né? O Ancelotti até está dizendo que o esquema, na verdade, é 4-4-2, né? Que é sem a bola é 4-4-2, sempre, porque você fecha os dois pontas e tem 2 jogadores no ataque. Com a bola é outra coisa. Tem uma distinção também ali em sistema entre sem bola e com bola. Então, com a bola, beleza, agora o Brasil está mais próximo de um 4-3-3, mas também dá para você pensar no Paquetá como um camisa 10, como era o Matheus Cunha, e é o mesmo 4-2-3-1. É só uma questão de como o Brasil se propõe a jogar. E acho até, agora entrando um pouquinho no jogo, que não fez um primeiro tempo ruim, né? Acho que o Brasil teve, principalmente no setor ofensivo, que é o que mais me preocupa, até. Ah, não, tô levando bastante gol, a defesa tá. Mas eu acho que isso acerta para tempo da Copa do Mundo. Não vejo a defesa como um problema do Brasil, até porque é onde tem os principais jogadores nesse momento, né? Tirando as laterais são um problema, mas os 2 zagueiros e o goleiro são as 3 posições em que assim você coloca no famoso cara a cara, sabe? Com quase todas as seleções do mundo e o Brasil ganha ou não perde em todas, né? Então não me preocupa muito. Minha preocupação mais é ofensiva, né? E de novo, sai um gol de pressão alta, que é uma coisa que a gente tem acompanhado, né, monitorado ao longo de todo esse trabalho. Bom que esteja dando frutos, né? Acho que o Brasil precisa fazer de um jeito mais sistemático e mais sustentado ao longo da partida, mas faz o primeiro gol dessa maneira e tem algumas boas criações de jogadas em transição, né? Que passa pelos meias, né? Paquetá cria jogadas, o Casemiro cria jogadas. E o Brasil acho que fez um bom primeiro tempo contra o Egito, mesmo que não tenha ganhado, é um amistoso e tudo mais. E aí depois, no segundo tempo, o Endrick faz o gol. Acho que a situação da camisa 9 é mais um ponto para a gente discutir daqui a pouco. Mas primeiro, o que você achou dessa apresentação do Brasil? Eu achei boa e eu achei interessante justamente a entrada do Paquetá, porque eu acho que cria uma outra dinâmica, como você falou, né?
eu acho que era inocente esperar que ele fizesse o lado do campo. Nenhuma vez que ele entrou com o Ancelotti, ele entrou pelo lado do campo, ele sempre entrou pelo meio. E eu acho que até foi digamos, um teste para, tendo o Paquetá, usar o Wesley, né? Então acho que foi um pouco nesse sentido. Até acho que pode voltar o Luiz Henrique, e aí sairia o Igor Thiago para voltar a ter Rafinha e Vinícius pelo meio e o Luiz Henrique na direita. E aí você ter esse Luiz Henrique na direita, o Vini na esquerda, a Rafinha mais centralizada, porque aparentemente eu esperava que o Rafinha fosse mais pela direita e ele não foi, né, nesse jogo. Ele ficou até mais perto do Vinícius do que do lado direito. Então, talvez a ideia do Ancelotti seja deixar os dois mais perto um do outro, não um em cada lado. E eu achei até que funcionou relativamente bem. O Rafinha até deu um passe muito bom que o Vinícius demorou para finalizar, né? Acabou carregando demais a bola. Eu achei até que a dinâmica foi boa. Mesmo o Igor Thiago, que ele perdeu 2 chances que ele tinha que ter finalizado, né? Ele não conseguiu finalizar. Mas eu acho que ele participou bem do jogo, dentro do que dava para participar ali. E eu achei que o Paquetá também participou bem. Enfim, eu achei que foi principalmente no primeiro tempo, acho que a gente viu uma boa dinâmica ali. Achei que funcionou bem as coisas, com todas essas ressalvas que eram amistosos, ninguém queria ir com tudo, né? É diferente. Eu até achei que no jogo contra o Panamá o time se jogou mais para fazer, mas eu acho que tinha uma outra situação, despedida no Brasil, Maracanã, uma coisa meio, tem algo a provar ali, né? E acho que agora não, né? E o segundo tempo, por ter sido um ritmo muito menor, também acho que, né, a gente vai falar um pouquinho ainda, mas eu achei que a dinâmica foi boa. O que eu só tomaria um pouco de cuidado é que eu vi gente culpando o Casemiro pelo gol. E assim, o erro foi do Marquinhos, assim, é um erro bobo e tal. E tudo bem, o Casemiro que estava no cara que faz o gol, mas é que você não espera que o seu zagueiro jogue uma bola. Enfim, se você ficar esperando que seu companheiro erre um passe desse, é uma loucura, né? Assim, não dá. Ele estava olhando para frente, inclusive, por isso que ele não. Porque ele estava justamente tentando olhar. Eu entendo que existe um olho muito em cima do Casemiro, como. E muita gente não queria que o Casemiro fosse titular, né? Desde que acabou a última Copa, mas eu acho que não tem muito jeito assim. E mesmo a entrada do Fabinho, tudo bem, de novo, é um amistoso, segundo tempo, ninguém estava correndo muito risco, mas eu achei que o Fabinho fez a função bem também, era do jeito que é para ser feita ali. Então não acho que a gente tem uma posição, e o Casemiro vai jogar todos os jogos, a não ser que ele esteja suspenso, tá? Então, assim, quem tá achando que tá chamando o Ederson para fazer, não é. O Casemiro é titular, e o que eu acho que ele tá considerando como hipótese é de ter Casemiro, Bruno Guimarães e mais um, Paquetá, Danilo Santos, Ederson, enfim, e ter essa possibilidade de fazer isso durante o jogo. Talvez ele não comece assim, mas durante o jogo ele faça isso, se ele quiser ter controle, né, bom? Assim, o Casemiro pode jogar bem ou jogar mal, e ele não tá no auge mais da carreira dele, né? Ele tá saindo do Manchester United, você vê que acho que vai, não sei para onde ele vai ainda. Vai pro time do Messi. É verdade, vai pro time do Messi. Eu tava em dúvida se era ele mesmo. Vai pro time Mas do bom Messi, dizer então, que o assim, Manchester United queria renovar, né, por mais um mas ano, assim, ele não quis. claramente não tá mais no auge. Mas ele é sem dúvida assim, o melhor meio-campista que o Brasil tem. É que, por acaso, ele é um meio-campista com outras características, né? Ele não é um meio-campista de criação, ele não é um meio-campista de organização. Mas como primeiro volante de cobertura, de desarme, de combate, ele é excelente, né? Ele é o melhor nisso do que os outros são no que eles são bons. E é uma questão, assim, mesmo de geração, né? Por acaso, o melhor meia do Brasil nessa última geração não era um cara de criação, é um cara mais de combate. E acho que às vezes o Brasil tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? Porque pensa no meia como essa entidade mística, né? Como a gente escreveu um dia, que tipo gera chances de gol o tempo inteiro. E o Casemiro é outro tipo de jogador.
mas ele ainda tem um papel muito importante a desempenhar na seleção brasileira, porque é o setor que mais preocupa da seleção brasileira, para mim, pelo menos, e acho que para muita gente, né? Onde eu acho que o Brasil está mais defasado em relação às principais seleções do mundo. Você pega os melhores 3 do Brasil, que eu acho que são esses, o Casemiro, o Bruno e Lucas Paquetá, e compara com outras seleções, acho que a gente perde de quase todas, né? E isso é um problema, porque é um dos setores mais importantes. Então, assim, não dá para abrir mão do Casemiro nesse cenário. Acho até que, beleza, tentou, enquanto o Casemiro no meio do ciclo ali, enquanto o Casemiro estava meio que se encontrando, mas o Ancelotti nunca, até por proximidade, né? Eles estiveram juntos no Real Madrid e tudo mais, assim, você abrir mão do Casemiro dessa maneira, eu acho que não seria mesmo uma boa ideia. Então, acho que ali também no lance do gol do Egito, com certeza é erro do Marquinhos, beleza, ele leva a bola nas costas, mas é isso, assim, o time tá saindo, você não espera que você tome essa bola nas costas, você tá com a posse de bola, né? O time tá saindo, ele é pego no contrapé, né? Por isso que a gente fala pegar no contrapé, porque você tá indo pra frente, aí de repente você tem que lidar com uma bola que você não esperava. Ele foi claramente um erro do Marquinhos, também acontece, mas não vejo como, né, o Brasil consegue abrir mão de um jogador como o Casemiro. Aliás, só para uma comparação que você falou do Casemiro, eu acho que é um pouco o que aconteceu com o Thiago Silva, né, Bonsa? A gente teve, sei lá, nas 2 últimas Copas, talvez o melhor zagueiro do mundo. Tipo, o melhor do mundo na sua posição no Brasil era um zagueiro. Você podia falar, sei lá, em 18, o Neymar estaria entre os melhores mas, tipo, talvez o melhor zagueiro do mundo era brasileiro, né? Então, na sua posição, ele é indiscutivelmente, ou indiscutivelmente não existe, né? Mas um dos melhores. Talvez era ele e o Neymar, sim. E meio que é isso. A gente às vezes tem dificuldade de olhar para esse tipo de coisa, né? É isso. Hoje, nessa temporada, talvez o melhor zagueiro da Europa seja o Gabriel Magalhães. Ele hoje é um dos Sim. maiores destaques da seleção, né? Então, acho que isso acontece mais uma vez, né? Como eu falei, o melhor setor do Brasil nesse momento é a zaga, junto com o gol, onde você tem jogadores de, assim, beleza, nas pontas também, teoricamente, né? E acho que até podemos falar sobre isso, que o Wanderson pergunta se não tem uma hiperexpectativa em relação ao que Rafinha e Vinícius podem produzir para a seleção. Eles não são o Yamal, mas aí também ninguém é. Mas, assim, talvez haja uma hiperexpectativa de fato, porque eles foram. Isso existe, né? Isso existe desde a criação do mundo. O cara que é melhor em clube do que em seleção, né? Isso não é necessariamente assim por questão de personalidade, ou porque o cara vai para a seleção. É porque às vezes às vezes o seu futebol é mais circunstancial, né? E até já falou isso bastante sobre o Rafinha no programa anterior, mas o próprio Vinícius, assim, ele se sente mais à vontade no Real Madrid. Acho até que é válida uma análise que tem rolado aí nas redes sociais de que ele é um jogador de volume, né? Ele é um jogador que erra e acerta. E acerta, e acerta, e acerta. Mas ele erra tanto quanto acerta, porque ele é um jogador que tenta jogadas arriscadas. Né? Ele tenta Provavelmente muito. erra mais do que acerta, se a gente levar a Provavelmente erra estatística, né? mais. Que é o Ele tenta normal para muito jogadores drible. assim. Sim, jogadores ofensivos muitas vezes fazem isso, né? Ele erra muito, ele tenta muito drible, ele tenta muito jogada individual, ele tenta passes difíceis, finalizações e tal. Então ele vai errar bastante. Acho que assim, no clube, ao longo de 70 jogos numa temporada, o balanço no fim acaba claramente sendo positivo, né? Mas seleção é mais. São menos jogos, né? Então, assim, se 60 jogos de clubes, pega tipo 5 anos de seleção. Então, os acertos acabam se diluindo, né? E os erros ficam mais gritantes. Então, talvez mesmo assim, acho que depois de zaga e gol, eu diria que o Brasil tem mais qualidade nas pontas. Só que são 2 jogadores especificamente que têm dificuldades de transferir o futebol que eles apresentam no clube, que nos últimos 2 anos, sem dúvida nenhuma, Rafinha e Vinícius estiveram entre os melhores pontas do mundo, mas na seleção eles não jogam dessa forma. Então, é um pouco o que você falou em relação ao Rafinha.
Eu acho até que o Vinícius, eu não acho ele superestimado, Fernando Andrade. Eu acho ele é realmente bom. Quem decide o número de jogos que ele decidiu pelo Real Madrid, eu não acho que é superestimado. O que eu acho que é um problema, e isso já era um problema com o Neymar, que eu acho que é um jogador acima, o Neymar, não hoje, mas o Neymar das últimas 2 Copas, das últimas 3, né? Enfim, ele era um jogador muito acima da média, e eu acho que o Brasil jogava muito em função deles, mais do que deveria. Então, fazia pouco como coletivo para tentar extrair o máximo do Neymar, e isso virou um problema, porque aí, se ele não jogar, acabou, né? Assim, e eu acho que o Brasil não pode cometer esse erro com o Vinícius. Primeiro, porque o Vinícius não é o Neymar, mas porque não é bom, né? Assim, não é saudável que um time jogue em função de um jogador, mesmo que ele seja muito bom. Para pegar o exemplo que falaram do Yamal. Se a Espanha jogar só para fazer a jogadinha do Yamal, o Yamal é um jogador, se vocês assistem os jogos do Barcelona, vocês veem, ele também erra muito. Ele dribla o tempo todo e perde 2, 3, 4, 5, aí na sexta ele encaixa. E é normal, esse tipo de jogador, ele vai tentar jogadas muito arriscadas. Então é normal que se perca muito. A questão é, primeiro, onde se perde a bola. O jogador que é do altíssimo nível sabe que tem lugares do campo que ele não pode perder a bola. Então, por exemplo, se o Yamal recua para perto do meio-campo para fazer a jogada, ele sabe que não é o lugar de arriscar. É o lugar de tocar rápido a bola. Então, acho que a questão é a inteligência do jogador de fazer esse tipo de coisa. Acho que a questão é o Brasil precisa ter variação de jogadas e a gente tem poucas ainda. É normal, porque a gente tem um trabalho de 1 ano, então não pode ser só o Vini. Por isso que eu tenho a expectativa de a gente conseguir mais interação, o time conseguir ter mais interação entre Vini, Rafinha, Matheus, enfim, de todo o Paquetá, quem jogar. Precisa ter interação melhor e mais variação de jogada. A gente joga muito pelo lado esquerdo, menos pelo lado direito. Não sei se é uma questão só de ter o Luiz Henrique, porque acho que independe um pouco do jogador, a gente precisa saber mais variar o jogo, trabalhar mais a jogada. Porque de novo, quando o Neymar estava em campo, nos Jogos do Brasil nas últimas Copas, era sempre o jogador buscando o Neymar, em qualquer lugar do campo. E isso é um problema. O time não pode. Assim, o Neymar não tem que carimbar todas as bolas. E o Vini não tem que carimbar todas as bolas. Ele nem é muito essa característica, né? Mas não pode ser assim. Então, eu acho que esse é um problema. E eu acho que melhorou, assim, vem melhorando em relação ao que começou. Acho que é uma questão que o time tem trabalhado, e eu acho que a tentativa de aproximação do Rafinha com o Vini, pelo menos eu estou tentando enxergar o que ele está buscando com isso, é justamente criar um tipo de variação de jogada para que o Rafinha faz o passe, aí depois o Vini aparece para cruzar e tocar para trás, enfim, ter algum nível de variação, e isso é o que vai precisar ter mais. Eu acho que ainda o Matheus Cunha, até por fazer uma função que sacrifica às vezes o jogo dele, eu acho que ele tá chegando menos à área, tá chegando menos inteiro, pelo menos, na área. O que seria bom que ele chegasse melhor, porque ele é um cara que tem boa técnica, boa finalização de fora da área, por exemplo, e faz alguns gols no Manchester United até pegando forte de fora da área. Então, acho que a questão é essa, é mais variar. Se o Brasil jogar em função do Vinícius, ou forçando o jogo pelo Vinícius, vai ser um problema, porque também tem isso da confiança, né, Bonso? Durante algum tempo no Real Madrid, ele era o jogador visto como o ciscador que não faz nada. Demorou um tempo para ele ganhar essa confiança, porque justamente ele é um jogador que erra muito, e é parte do jogo dele também. Só que no Real Madrid, enquanto ele não teve jogos decisivos de peso para ganhar essa cancha, todo o erro dele era super dimensionado. Eu acho que é um pouco o que acontece no Brasil hoje. Como ele ainda não tem jogos na mochila decisivos pelo Brasil, jogos grandes, né? Assim, não amistosos. Então, assim, digamos que na Copa, se ele tiver 1 ou 2 jogos assim, na primeira fase, que ele jogue bem, faça gols e seja importante, eu acho que isso começa a ficar mais leve também, porque tirar esse peso é importante. Para pegar um assunto que a gente falou muito no final da temporada, Bonsa, o Arsenal estava jogando com 40 mil quilos nas costas. Sim. No final da temporada. No momento que tirou isso,
acho que vai mudar para a próxima temporada, porque o time não carrega mais esse peso de ter que conquistar esse título. O Vini, eu acho que precisa de 1 ou 2 jogos bons, assim, que ele seja um cara que faça diferença para o time. E eu não digo nem decidir os jogos, mas seja um cara bom, faça bons jogos, que ele ganhe confiança para fazer os jogos, que ele ganhe confiança nos acertos, nos 7 vezes que ele tentar e uma que ele acertar, que ele ganhe essa confiança. E eu acho que um pouco para o Rafinha é um pouco isso também, porque o Rafinha me parece até mais suscetível a esse ambiente. O Rafinha murchou em 2022, né? Vamos lembrar que a Copa dele foi horrível. Inclusive, devia ter perdido a posição antes. Mas um pouco porque ele murchou ali naquele ambiente, né? Ele não sentiu a confiança. E aí eu acho que o Ancelotti vai ter que ter essa sensibilidade com ele e com qualquer outro, né, Bonsa? Porque a Copa não dá tempo do jogador se recuperar, né? Assim, de confiança. Se ele não conseguir fazer isso sozinho, as coisas desabam muito rápido. É possível que tenha alguém que inesperadamente cria uma conexão com o Vinícius e tira o melhor dele, mas dos que a gente conhece, não existe nenhum melhor do que o Ancelotti para essa missão, né? Então, nesse sentido, a contratação, não foi por isso que ele foi contratado, mas isso é um bônus muito, muito bem-vindo, o quanto o Ancelotti e o Vinícius têm de proximidade, né, pelo trabalho deles no Real Madrid. Então, vamos ver se ele consegue, né? Às vezes só não dá, né? Também. Mas acho que ele é o mais indicado, mais qualificado para esse trabalho específico. Na camisa. Pode falar. Não, é o que o Neto Oliveira falou, os melhores momentos do Vini no Real foram jogando pro Benzema. Na verdade, não, viu, Neto? A temporada da bola, que ele poderia ter ganhado a bola de ouro que o Rodri ganha, e ele ganha como melhor do mundo da FIFA, ele tava sem o Benzema. Foi justamente sem o Benzema que o Ancelotti precisou achar gols em outros jogadores. E o Vini foi um que ele achou gols, né? Então, as melhores temporadas dele foram já depois do Benzema. Com o Benzema ele já estava funcionando bem, mas dele ser o protagonista do time passou a ser depois, porque até o Benzema sair, era o Benzema o protagonista e ele ganha a bola de ouro, inclusive, né? Sobre a camisa 9, é interessante porque, na verdade, a gente nem sabe se vai ter um ainda, né? Porque nos últimos jogos, assim, o Brasil jogou com o João Pedro contra a Croácia, jogou com o Matheus Cunha contra, na verdade, com o Luiz Henrique, né? E o Matheus Cunha contra o Panamá, e agora entrou com o Igor Thiago contra o Egito, né? O primeiro tempo do Igor Thiago é o dilema Darwin Núñez, né? É assim, ele gera jogo, ele tá o tempo inteiro ali, mas a bola não entra, né? Então, assim, para percepção do público, acaba irritando mais do que. Mas tem um mérito em gerar jogo, tem um mérito em tipo ele estar no lugar ali para receber a bola e criar essas oportunidades, pressionar a defesa adversária. Eu acho que é uma opção. Acho que também, assim, não dá para ignorar o Endrick se for jogar com esse atacante, né? Não é super centroavante, mas ele pode jogar ali, ainda mais se o Brasil fizer um ataque mais de movimentação. E assim, né? Ainda tem o Neymar, né? Então, assim, vai saber, né? Então, o Ancelotti disse que ele pensa no Neymar como um atacante pelo centro, né? Não sei se isso quer dizer como falso 9 ou como atrás do atacante, mas de qualquer maneira ainda tem essa peça gigantesca que por enquanto ficou fora dos amistosos de preparação, o que sinceramente foi horrível para a preparação do Brasil, né? Porque não é uma peça fácil de encaixar, não se ele, acho que imagina assim, até que a possibilidade do Neymar ser titular ficou mais baixa, porque você não teve nada de tempo para testar, não dá para chegar contra Marrocos e falar Neymar, vamos lá. Tipo, o Brasil nunca jogou com o Neymar, com o Ancelotti nesse esquema. Então, o negócio é assim, aproveitar a fase de grupos para ir inserindo o Neymar, vendo mais ou menos o que dá certo e o que não dá, e aí talvez para o mata-mata, se tipo, der muito certo,
mas acho que sem preparação, sem amistosos para testar, sem treinos, né? Assim, ele ainda está ali fazendo bicicleta, sei lá. É muito difícil montar esse time. Então, eu não, é uma opção para a camisa 9, mas ou para se juntar a esse quarteto ofensivo aí, mas ficou um pouquinho mais difícil. E aí você tem o Igor Thiago, o Hendrick, tem uma possibilidade do Ryan, e aí você faz de outra maneira, né? Talvez puxa o Rafinha para outro lado, o Vinícius na frente. Tem maneiras de montar ali. Qual que nesse momento é a sua favorita? Assim, eu imaginava que se o Neymar tivesse saudável, e eu digo só saudável, não precisaria estar super condicionado, só tivesse jogando, que era o que parecia que era o caso, né? Até a convocação, era o que os médicos do Santos diziam, enfim, o Santos, como o clube dizia. Eu imaginava que ele ia testar justamente não na função, mas no lugar do Igor Thiago, assim, que jogou nesse amistoso com Vinícius e Rafinha fazendo junto ali, mas ambos tendo que compor mais, principalmente o Rafinha. E aí, se jogasse o Matheus Cunha, por exemplo, ele ia ter que fazer um trabalho de meio campo. Então, até talvez tenha um pouco a ver essa chamada de mais um meio-campista, pensando até nessa possibilidade. Se o Neymar se recuperar e estiver inteiro, eu acho que ele vai ser uma espécie de falso 9, de ficar pelo meio e aí dar 2 passinhos para trás ali quando o Brasil tem a bola para tentar participar do jogo, dar espaço para Vini, para Rafinha entrarem pela diagonal, né? E eles fazem bem isso, os dois finalizam bem, né? Acho que a possibilidade que o Ancelotti imaginava era essa. Como o Neymar não tá jogando e não se sabe nem se ele vai ficar, né? Porque vai fazer exames e tal, ainda não está descartada completamente a possibilidade de um corte. Eu acho que eles não vão cortar, a não ser que ele esteja realmente incapaz de jogar a Copa. Mas, enfim, ainda tá. Não se sabe quando, né? Ele vai jogar a Copa, mas é no segundo jogo, é no terceiro, é no mata-mata. A gente ainda não sabe. Então ele não vai montar o time pensando nisso. Nessa situação, eu acho que tem duas possibilidades. Me parece que a mais provável é que ele jogue com Rafinha e Vini como atacantes, nesse 4-4-2 dele. Vai ser. E até perguntaram sobre a escalação. Eu acho que não é tão difícil de imaginar a escalação, que deve ser Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos. Eu acho que o Douglas Santos ainda é uma opção melhor, mas pode ser o Alexandre. Casemiro, Bruno Guimarães, e aí a dúvida, mas eu acho que ainda será o Matheus Cunha inicialmente, e com o Matheus Cunha fazendo uma função muito mais de meio campista, né? Lembrando que nesses últimos jogos ele sempre esteve posicionado mais perto do Bruno Guimarães do que do Vini e do Rafinha, e com talvez o Luiz Henrique inicialmente, agora sem o Wesley, e com Vinícius e Rafinha mais à frente. Com a bola o time se mexe bastante, tem movimentação, mas eu acho que não deve ser muito diferente disso. Talvez ele escolha colocar o Paquetá e ter o Matheus Cunha um pouquinho mais à frente, para ter o Paquetá um passo atrás, com o Matheus Cunha mais à frente, dando liberdade para Rafinha e Vini se movimentarem. Acho que é uma possibilidade também. E eu acho que a outra questão, a outra formação, que aí muda um pouco o estilo e até o posicionamento, é a entrada do Endrick, que eu acho que não dá para descartar, considerando que o Endrick é um cara que muda o jogo e que tem uma capacidade, daquilo que a gente já falou, fazer esse tipo de pressão que o Brasil fez. Os 2 gols saíram de pressão, né? De pressão ofensiva. O Endrick é muito capaz de fazer isso, ele gera muito jogo, a gente falou isso, o Igor Thiago gerou o jogo, e ele gerou mesmo, mas o Endrick também gera, né? De uma outra maneira, não é fazendo o tipo de jogo que o Igor Thiago faz, ele se movimenta muito mais, mas é um jogador que também gera jogo, né? Então, eu imagino que ele não vai começar a Copa como titular, mas eu acho que é uma possibilidade que vai
pairar sobre esse time, porque ele é um cara que dá uma possibilidade maior. E aí eu imagino que se alguém for perder a posição desses 11 inicial que eu imaginei, aí é mais o Luiz Henrique que pode perder a posição para ter algum tipo de jogo com o Rafinha tendo que se deslocar mais, com o Vini já faz o lado esquerdo. Então, imagino que sejam essas possibilidades mais plausíveis, digamos, porque eu acho que o Endrick tem entrado muito bem, então é difícil não imaginar que ele vai brigar por essa posição até o fim da Copa, né? Se ele continuar entrando como ele sempre entra, né? Acho que todos os jogos dele, ele entra dando boas possibilidades e tem que se considerar que ele pode ser um jogador de saída em algum momento, né? Especialmente em jogos que você vai precisar fisicamente estar mais inteiro. E se tem uma coisa que o Endrick é muito melhor do que a maioria dos jogadores, é que ele fisicamente é um cara super forte, né? Assim, apesar de ele não ser alto, ele é muito forte, ele é rápido, ele faz pressão, ele aguenta porrada, aguenta tranco. Então é um cara que pode ser muito útil, né? Nesse ataque mais móvel, né? Que não é tão fixo. Sábado, 7 da noite, a gente vai descobrir tudo isso. O Brasil estreia contra Marrocos na Copa do Mundo de 2026. Toda a culminação do trabalho do Ancelotti vai chegar nessa partida contra Marrocos. Inclusive, Marrocos com problemas também de lesão. O Abdé se machucou seriamente, né, no amistoso, e contra a Noruega, né, o Abdé Ezauzuli, 1-1 no empate com a Noruega, e a seleção vai tirar mais um ou 2 dias aí para avaliar se o corta ou não, né? Ele é uma opção bem importante ali de velocidade pelo lado esquerdo do ataque da seleção marroquina. Também em questão de lesões, né? Acho que vale citar o De La Fuente dizendo que o Lamine Yamal deve estar disponível para a primeira partida da Espanha contra Cabo Verde, que, se não me engano, no dia 15, né? Também chamado de segunda-feira. O Yamal deu um sustinho, né? Quando se machucou no fim da temporada europeia. A expectativa até era que talvez ele voltasse apenas para a segunda ou para a terceira rodada da Espanha. Assim, todo respeito a Cabo Verde também, imagino que a Espanha consiga lidar com Cabo Verde sem o Lamine Yamal, então não sei se precisa também forçar o garoto, mas ele, segundo o De La Fuente, estará disponível, não necessariamente vai jogar, não necessariamente será titular, mas ele pode estar. Umas últimas 2 coisas que são mais ou menos a mesma, né, Lobo? Duas palhaçadas não necessariamente da FIFA, mas da Copa dos Estados Unidos, que tá assim. A gente falou sobre isso, como seria se fosse no Catar, né? Por que não tem tantas. Mas a situação do Irã é só absurda. Assim, não tem o que dizer. É um caso de. Coloca a integridade esportiva da competição em xeque, porque o Irã não tem nem de longe as mesmas condições das outras seleções, né? E isso deveria ser o básico, porque eles tiveram que mudar a sede da preparação, né? Meio que de última hora, saíram do Arizona para o México. O embaixador do Irã no México disse que eles têm que entrar e sair dos Estados Unidos no mesmo dia do jogo, o que não é o manual de preparação ideal. Várias autoridades da delegação, membros da comissão técnica, não ganharam visto. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, né? Ninguém vai se importar porque é o Irã, então, beleza, vai ser eliminado mesmo na fase de grupos, blá blá blá, mas é um tremendo de um absurdo, né? Se fazem isso com a seleção da Alemanha ou com a seleção brasileira, ia ser um baita de um escândalo. Mas é o Irã, então a galera não. Sim, basicamente assim, não nem tô culpando quem faz isso, mas a gente reclama, fala, nossa, que absurdo nas redes sociais, aí segue a vida como se nada tivesse acontecido, né? Até porque o clamor ele tem que ser ele é mais coletivo, assim, é difícil você só gerá-lo. Mas assim, seria diferente se fosse outra seleção, seria diferente se o país sede fosse outro. Mas
A gente vinha monitorando essa situação e ela continua absurda e vai continuar até o Irã ser eliminado da Copa do Mundo. E a gente já falou que os protestos contra a Copa no Catar eram justos, mas contra os Estados Unidos seria também, né? Por tudo que eles fizeram e tudo que eles estão deixando de fazer, né? Essa questão dos vistos e tudo. Eles estão proibindo torcedores de alguns países específicos da Copa de entrar, o que já assim, em outro país, se o Brasil em 2014 tivesse proibido qualquer país de entrar, mesmo que fosse um país que estivesse num conflito direto com o Brasil por qualquer motivo, a FIFA faria um escândalo. É uma outra FIFA, é verdade, mas mesmo essa FIFA, essa é a mesma FIFA que estava no Catar, essa FIFA não consegue nem se impor aos donos da casa, né? Vamos lembrar que o Catar assinou contratos dizendo que permitiria a cerveja patrocinadora da FIFA na Copa do Mundo e na semana da Copa falou: então, não vai rolar, viu? E a FIFA meio que não fez nada. A gente está vendo isso acontecer de novo. Os Estados Unidos estão fazendo esse tipo de coisa na FIFA do Velho Testamento, e eu não acho que isso era bom, tá? A FIFA tinha um poder excessivo nos países que sediavam a Mas eu Copa. não acho que Mas isso aqui é bom agora é o também. contrário. Agora nós somos para o outro oposto. A FIFA tem que trabalhar junto com os países, mas não pode permitir que os países, por exemplo, proíbam um torcedor de qualquer seleção classificada. Na verdade, proíbam torcedor nenhum, né? Se um Somali quiser ir ver a Copa, ele tem que poder ir. Não é porque a Somália não está na Copa. Então, a FIFA ficou um tubarão sem dente, né? Não consegue fazer nada. Achou que abraçar o Trump ajudaria alguma coisa. E de outro lado também, eu acho que tem um papel nosso, eu nem digo especificamente nosso, nós meio campo, mas tipo, a imprensa como um todo teve uma fiscalização, não é nem fiscalização, porque se fiscalizou e se falou, mas houve muito menos esse clamor global que você falou, né? Muita gente estava lembrando, por exemplo, da Alemanha entrando em campo no primeiro jogo com um sinal lá de tapando a boca. Eu tô esperando eles fazerem isso de novo nessa Copa do Mundo. Tenho certeza que vai acontecer. Então, assim, tá faltando um pouco isso. Vamos lembrar, assim, o Guardian, que é um dos veículos que eu mais gosto no mundo, fez muitas matérias muito boas ao longo da Copa. Da Copa passada, sobre as questões do país, Catar, em relação à sede da Copa, né? E eu acho que até fez algumas matérias, mas é totalmente desproporcional em relação ao que foi o Catar. Não era. Era a principal notícia, era a principal história. Era a principal história. Nessa semana da Copa do Mundo, no Guardian, nos veículos ingleses principalmente, era a principal história. Era tipo, o que eles vão fazer protesto, não vão fazer protesto, essa Copa, blá 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 blá. E aqui é meio que assim. Eu li também colunas no Guardian sobre quanto essa Copa é problemática, tanto quanto do Catar. Eu li isso, mas tem uma questão muito grande, tem uma diferença muito grande de intensidade de cobertura e de prioridade de cobertura. E de abordagem mesmo, e até governamental, né? Vamos lembrar que os governos dos países europeus se envolveram muito nesses protestos contra o Catar, né? E tudo bem, eu entendo que é mais fácil protestar contra o Catar, que é um paizinho internacionalmente desse tamanho assim, ó, bem pequenininho, tipo, em relação a poder. Eles estão tentando mudar isso com o esporte, os gastos, tudo. Mas em termos de política internacional, eles têm muito menos voz do que os Estados Unidos, né? A gente não vai comparar. Bater de frente com os Estados Unidos, ter um chanceler alemão, por exemplo, sei lá, norueguês, bater de frente com a política internacional americana é muito mais difícil, especialmente com quem está na Casa Branca, que é um negociador muito menos racional, né? Muito mais difícil de negociar ali. Então eu entendo esse lado, mas não quer dizer que deveria se falar tão pouco, né? Se fala muito pouco. Eu acho que os protestos em relação aos vistos são muito problemáticos, assim, não os protestos, né? Os vistos serem barrados de pessoas da confederação, na Federação Iraniana, Federação Iraquiana. A gente viu o capitão, o artilheiro da seleção iraquiana, ajudou a classificar o time e ficar 7 horas sendo entrevistado. Quer dizer,
A FIFA tendo que intervir para falar, não, sim, ele é jogador, é parte da... assim, é um nível de coisa Abre que a a gente... Wikipédia aí. a gente, assim, sinceramente, Bonsa, se tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos acontecesse na Arábia Saudita, a gente falaria, era meio esperado. Assim, E teria que protestos, né? E teria protestos, não seria tão sutil. Se acontecer em 2034, eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa, assim, em eu termos de cobertura. acho que essa é a ironia, né, da situação, que a gente passou por dois países que são assim, abertamente autocráticos, né? E a Copa do Mundo em que isso tem mais influenciado a organização e o andamento da Copa do Mundo é quando chegou na maior democracia do mundo, né? Que também é um país autocrático nesse momento, né? Assim, ele ganhou a eleição e até onde se sabe ele vai sair daqui a alguns anos, talvez, né? Também colocado em dúvida, mas ele governa como um autocrata e é nessa Copa que isso tem, que a gente tem sentido mais os efeitos disso, né, do que nas outras, né? Porque é isso, beleza, até o Qatar no fim conseguiu não vender bebida, mas no geral abriu o país e falou venham todo mundo e fez a Copa do Mundo e ela correu perfeitamente bem. É um outro problema, mas correu no geral bem, mesmo da Rússia, né, que foi antes do exílio da comunidade internacional também problemas, mas a Copa, eles, em nenhum momento eles falaram alguém não é bem-vindo aqui. A FIFA e o Infantino adotaram a estratégia de puxar o saco do Trump, achando que essa era a maneira de manejá-lo, que era assim que você conseguiria, né, o que a FIFA precisava para a Copa do Mundo. Poderiam ter dito para eles antes que não ia dar certo, e não deu, porque na hora do vamos ver, né, o Trump faz o que o Trump faz. O Trump faz o que ele quiser, né? O Departamento de Estado dele, o governo dele faz o que ele quiser, né? Porque o que a FIFA deveria estar fazendo agora é chegar para o Trump e falar: olha, tem que entrar todo mundo e não tem essa palhaçada com o Irã. Tipo, não tem isso de barrar torcedores. Durante esse mês a gente precisa dessa liberação, né? Senão não tem como fazer Copa do Mundo desse jeito. Só que a FIFA não tem mais espinha dorsal para se impor contra o Trump, porque passou meses e meses de joelho. Aí não dá só para levantar e agora falar, não, mas né, é assim que as coisas funcionam. Então, é uma mancha grande nessa Copa do Mundo. De novo, vai acabar virando nota de rodapé, porque é o Irã, não é uma seleção grande, mas é horrível a situação. E ainda assim, pode ser que ainda tá só no começo ainda, né? Eles nem foram para os Estados Unidos ainda jogar um jogo, né? As coisas ainda podem piorar daqui para frente, né? Eles ainda vão ter que ir para lá jogar e voltar, e voltar. Então, tipo, dá para ser bem pior. Mas pelo menos você pode levar uma garrafa d'água para a Copa dessa vez. Então, de novo, né? Para os jogos, que a FIFA também tinha inventado essa, né? Tinha permitido, porque vai fazer um calor assim gigantesco, né? A gente viu na Copa do Mundo de clubes jogos sendo interrompidos por causa de questões climáticas, o calor que vai fazer. Os Estados Unidos faz muito calor nessa época, então havia permissão de levar uma garrafa d'água reutilizável para você encher nas fontes lá dos estádios. Uma garrafa assim, ó, uma garrafa exatamente. qualquer, de uma garrafinha que a gente usa no dia a dia, eles tinham proibido. Então você teria que FIFA, comprar água, né? Exatamente. Aí a FIFA falou que por motivos de segurança, né? Que todo mundo entendeu como que pela saúde das ações da Coca-Cola, você não poderia mais levar essa garrafa d'água. E aí houve pressão, né? Inclusive, para isso os políticos entraram, né? O Keir Starmer, o Mandani, todo mundo falou, não, pô, peraí, pessoas vão morrer se você não deixar elas levarem água, né? Porque vai estar muito quente, né? E você não pode obrigar a galera a comprar água nos estandes da FIFA, que, tipo, um preço gigantesco para uma garrafa d'água, né? Monopólio, etc, etc. E aí a FIFA aparentemente recuou, agora você pode levar uma garrafa menor do que era antes, mas enfim, você pode levar uma garrafa, ainda estão falando de especificações e tal,
Mas aí, assim, e aí esse é outro aspecto da Copa, né? Que é a Copa mais gananciosa de todas, né? Os preços dos ingressos, assim, por causa do sistema de preço dinâmico dos Estados Unidos, dispararam, tem ingressos absurdos, enfim, todas essas coisas. Então, também tem esse aspecto na Copa do Mundo. Isso, infelizmente, a gente está vendo, os Estados Unidos a FIFA tem aproveitado um ambiente que os Estados Unidos criaram. A gente está vendo na final da NBA, né, Bonsa, os maiores preços da história das finais da NBA, porque os caras estão metendo ingressos horríveis a $16 mil, a $18 mil. Ingresso, não estou falando de beira de quadra, não, estou falando de ingresso lá para ver na arquibancada lá superior, lá em cima. E eles estão aplicando essa mesma lógica, né? Esse sistema é ridículo, assim. Mas eu entendo, talvez funcione na maior parte dos. Mas aí quando você é isso, você tem final da NBA no Madison Square Garden, aí é o ingresso mais cobiçado do esporte americano em muito tempo, né? E aí os preços fazem isso. E aí, tipo, basicamente assim. E é óbvio que faria isso, né? Só que os americanos acham normal. Não, tudo bem, 18 mil, porque é, enfim, uma cultura completamente diferente ali também em torno dessas coisas. Mas se a FIFA começa a adotar essa, a lei dos Estados Unidos, vai ser um problemaço. Não vai funcionar, né? Porque assim, os jogos grandes estão mais ou menos esgotados, ou quase esgotados, nos jogos grandes da Copa, porque essa lógica do preço maior sempre tem gente suficiente para ver os jogos da Alemanha, do Brasil, da Argentina, da Espanha, da França, mas eles estavam com problemas para vender a Haiti e Escócia, né? Primeiro que os escoceses, inclusive, tiveram problemas de visto lá, que é uma grande questão, né? Os escoceses nunca precisaram se preocupar muito com visto e virou um problema, foram barrados, enfim. Mas esses jogos menores, inclusive, tem uma denúncia que a FIFA está repassando para esses sites, serviços tipo StubHub e tal, esses serviços terceirizados. Tem uma denúncia que saiu na Newsweek essa semana, que eles repassaram uma quantidade grande de ingressos que estavam meio parados, ninguém estava comprando, porque estavam com preços muito altos. Eles repassaram para esses sites, e esses sites estão vendendo bem mais barato. Aí, segundo a Newsweek, é uma tentativa da FIFA de não baixar o seu próprio preço. Então, para você não baixar o preço, você repassa, e aí quem está vendendo barato não é a FIFA. Porque aí a FIFA não quer que, como é o preço dinâmico, se você joga o preço para baixo, os preços em geral vão para baixo, né? Ela quer, enfim, ela está manipulando o próprio mercado que ela criou, né? Assim, isso é uma denúncia da Newsweek, que esses sites ganharam do dia para a noite uma carga gigantesca de milhares de ingressos da Copa, com preços menores do que a FIFA estava cobrando do valor de face, e supostamente porque a FIFA não quer que, né, se ela joga um ingresso a esse preço, tem que jogar todos, enfim, porque não é que tem que jogar, mas é que a demanda vai ser em função disso. Então, assim, eles estão meio que tentando manipular o próprio esquema que eles criaram, que é um pouco ridículo, né? Se você quer fazer preço dinâmico, tem que valer na alta e na baixa também, né? Não é só na. Porque é fácil vender ingresso da final da Copa a $30 mil, mas vender Haiti e Marrocos é mais difícil mesmo, né? Então, essa é a questão. E tudo isso que a gente está falando, os Estados Unidos recebem uma carta branca para fazer. E eu até acho que a FIFA não esperava que acontecesse tanta coisa, até por essa proximidade que eles criaram, mas é o tipo de coisa que, assim, eu espero, e é uma esperança bastante vã, porque eu não acho que vai acontecer, mas espero que aconteça, que a FIFA entenda qual deve ser o papel dela para as próximas Copas. É que em 2030, muito provavelmente ela não terá esse problema, porque a gente está falando de Marrocos, Espanha, Portugal, e aí os três da América do Sul que vão receber um jogo. Não serão grandes problemas. Os jogos na América do Sul vão ser aberturas com os países da casa, vão estar super mega lotados, não vai ter problema. Os jogos na Espanha, Portugal e Marrocos são países próximos e com cultura futebolística forte. Eu acho que os comitês locais vão ter uma participação maior. Lembrando que hoje em dia não existe mais comitê organizador local, né? Esse comitê é feito pela FIFA, igual teve no Brasil, na Rússia, no Catar, acabou. Agora a FIFA resolveu, ela mesma organiza. Então, por exemplo, ingressos, tudo vai para a FIFA. Antes
o lucro dos ingressos ia para o comitê organizador local, né? Eles pagavam uma taxa, para a FIFA, uma comissão para a FIFA, mas eles que organizavam também, né? E agora não, a FIFA organiza tudo e ela arrecada tudo. Então, Estados Unidos não lucra com ingresso. O país sede, Estados Unidos, México e Canadá não vão lucrar com ingresso, que é uma grande questão, né? Sim, é uma parte relativamente importante Sim. de você sediar um evento, né? Então, vai lucrar de outros jeitos, mas são questões aí que eu acho que, espero que a FIFA, se não Infantino, que eu não acredito muito nele, mas gente na FIFA, porque eu imagino que tenha gente boa lá, elabore melhor o plano para não deixar esse tipo de coisa, esses desmandos malucos de um governo Sim. acontecerem de novo, porque a gente, de novo, vai ter uma Copa em 34 na Arábia Saudita, e se você tiver fraco na Arábia Saudita, eles vão passar por cima, né? Sim. Edwards Mão de Tesoura, que não é aquele, né? Imagino, pergunta se a gente vai fazer live todos os dias durante a Copa do Mundo. Não vamos, mas nós vamos manter as edições de segunda e quinta-feira e fazer edições extras depois de jogos do Brasil, ou jogos importantes, ou quando coisas extraordinárias acontecerem. Provavelmente mais para o fim da Copa, né? A gente vai fazer também depois dos jogos, semifinais, quartas, etc. Mas a gente vai fazer não todos os dias, mas a gente vai mandar newsletter todos os dias, com um resuminho ali do dia, com nossas opiniões e informações. Então assine lá no Substack do Meio Campo, ou pelo canal de membros, né, pelo clube de membros do nosso canal no YouTube. Você também pode ter acesso às newsletters que serão exclusivas para assinantes. E essas são as duas maneiras financeiras que você pode contribuir com o Meio Campo, mas se você não puder, não quiser contribuir financeiramente, você pode só espalhar a palavra e contar para seus amigos. Esse é um mês importante para a gente, esse é um mês importante para todo mundo, porque é mais de um mês, né? Tipo uns 40 dias, né? 5 semanas. 5 semanas importantes, porque é Copa do Mundo. A gente volta na quinta-feira com uma prévia do que vai acontecer nessa Copa do Mundo, quinta-feira, dia de estreia. Obrigado, Felipe Lobo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou nessa última hora e pouco. Valeu. A gente volta daqui a pouco. Quinta-feira, 2 da tarde, hein? Quinta-feira, outro horário. Da live, a gente vai gravar às 2 da tarde. A gente vai mandar comunicado também. Valeu, até quinta. Valeu, gente.